A tarde caía devagar sobre Belo Horizonte, mas o escritório de Hélio Monteiro seguia em plena atividade. Ele estava debruçado sobre uma série de relatórios e contratos, como em qualquer outro dia de trabalho. O brilho da tela iluminava seu rosto sério, as feições endurecidas pelo tempo. Hélio era um empresário renomado. Conhecido como um dos maiores nomes do setor de construção civil no Brasil, para quem o conhecia apenas pelo lado profissional, ele era o homem de ferro, o investidor implacável, uma figura pública que muitos admiravam e outros tantos temiam. Seu nome era sinônimo de poder, sucesso e frieza. Mas o que poucos conheciam era o Hélio de verdade. O homem por trás da máscara, que carregava um vazio profundo no coração. Ele olhou para o calendário digital no canto inferior da tela, onde uma data se destacava: o aniversário de 18 anos do desaparecimento de sua filha, Clara. Mesmo após tanto tempo, a lembrança dela permanecia tão viva quanto antes. Era como se ele ainda pudesse ouvir sua risada doce e inocente, sentir o cheiro de seus cabelos, ou ver seus olhos brilhando ao chamá-lo de papai. Clara tinha apenas 7 anos quando desapareceu. 7 anos. Ele repetia mentalmente, com um aperto no coração que parecia nunca diminuir. Ele havia dado a ela um pingente. Um presente especial, naquele ano, com a promessa silenciosa de que sempre cuidaria dela. Mas a promessa fora quebrada, sem que ele tivesse qualquer chance de impedi-lo. Desde então, a paz lhe escapava. Hélio sentia que cada conquista nos negócios, cada fortuna acumulada em sua conta bancária, era apenas uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado por Clara. Ele podia estar cercado de luxo, posses e influência, mas nada parecia aliviar a dor que carregava consigo. Os anos se passaram, e ele jamais desistiu de procurar pela filha. Usou todos os recursos que possuía, contratou detetives particulares e manteve contatos com todos que poderiam lhe oferecer ajuda, porém, a resposta nunca veio. Cada tentativa frustrada aumentava o peso da saudade. E agora, depois de quase 2 décadas, até as esperanças mais persistentes começavam a se apagar. À noite, ele jantou com sua esposa, Ivone, uma mulher elegante e discreta, que sempre estivera ao seu lado. Ivone sabia da dor que Hélio carregava, mas evitava tocar no assunto. Para ela, a ausência de Clara também era um fardo pesado, mas ela preferia lidar com isso em silêncio, quase como uma questão sagrada. Durante o jantar, os dois tentavam manter uma conversa normal, falando sobre os negócios, como era habitual, mas Hélio mal conseguia prestar atenção nas palavras de Ivone. "Você está me ouvindo, Hélio?" Ivone perguntou, depois de perceber o olhar distante dele. Ele piscou, retornando ao presente. "Sim, claro, desculpe. Só estava pensando em algumas pendências do escritório." Ivone suspirou, oferecendo um sorriso meio amargo, e pousou a mão sobre a dele, num gesto que carregava carinho, mas também uma certa tristeza. "Amanhã é o nosso aniversário de casamento, Hélio. Pensei que podíamos fazer algo diferente. Que tal uma viagem?" Hélio assentiu e esboçou um sorriso forçado, tentando disfarçar a ausência de ânimo. Ao final do jantar, ele se retirou para o escritório particular que mantinha em casa. Onde guardava suas lembranças mais pessoais, ele abriu a gaveta com tranca e tirou um porta-retrato com uma foto de Clara, tirada pouco antes do desaparecimento. Na imagem, o sorriso da filha, com apenas 7 anos, brilhava de forma quase encantadora, iluminando o quadro. Hélio tocou a foto com delicadeza, seus olhos marejando ao lembrar daquele tempo, e fechou os olhos por um instante, sentindo o peso insuportável da ausência dela. "Eu falhei com você, minha filha", ele murmurou, em um sussurro abafado, enquanto as memórias daquele dia terrível lhe vinham à mente. Desde que Clara sumiu, ele revivia mentalmente cada detalhe daquele dia, buscando algo que pudesse ter feito de diferente, algum erro que tivesse cometido, mas nunca encontrou nada. Era como se Clara tivesse sido engolida por um vazio sem fim, sem deixar rastros, como um mistério que nunca se desvendaria. A única coisa que restava era aquele pingente e as lembranças que o torturavam noite e dia. Naquela madrugada, ele adormeceu tarde, com os olhos pesados de cansaço e o coração apertado de saudade. Ele sabia que precisava seguir em frente, que a vida continuava,
mas algo dentro dele simplesmente não permitia. Era como se, ao aceitar a perda, ele estivesse traindo a memória de Clara. Esse era um sentimento que ele jamais conseguiria superar. O dia amanheceu, e Hélio se preparou para mais um dia de trabalho, entregando-se à rotina com o mesmo afinco de sempre. Ele buscava afogar a tristeza na correria dos negócios, nas reuniões e decisões que tomava a cada instante. Mas a ausência de Clara era uma sombra constante, uma presença invisível que o seguia por onde fosse. Ainda que a esperança estivesse quase se apagando, Hélio se recusava a deixá-la desaparecer por completo. Ele havia perdido as contas das noites em que acordava no meio da madrugada, com o nome de Clara preso em sua mente, como se a qualquer momento ela pudesse atravessar a porta e encerrar seu tormento. Mas cada vez que a realidade o puxava de volta, a frustração e a impotência se tornavam ainda mais presentes. Ela está em algum lugar e eu vou encontrá-la. Ele repetia para si mesmo, como um mantra que mantinha acesa uma chama, mesmo que pequena. O dia começou como outro qualquer. Hélio estava novamente em seu escritório, absorto em negociações e contratos. Quando Ivone ligou para lembrá-lo de seu aniversário de casamento, ela sugeriu que ele passasse na concessionária para ver um carro que ela havia mencionado semanas antes, para agradá-la. Ele decidiu atender ao pedido. A relação entre eles não era perfeita, mas Ivone estava sempre ao seu lado. E ele reconhecia o esforço dela em tentar manter alguma normalidade na vida deles, na concessionária. Hélio foi recebido com a formalidade que seu nome costumava evocar. Enquanto aguardava o vendedor, observava distraído os carros expostos. Aqueles veículos de luxo eram como troféus vazios para ele, que sabia que bens materiais não podiam preencher o que realmente faltava em sua vida. Perdeu-se por alguns instantes em pensamentos, até que uma voz jovem e firme interrompeu sua concentração. "Bom dia, Sr. Monteiro. Meu nome é Elisa e vou ajudá-lo hoje", disse a vendedora com um sorriso cordial. Hélio olhou para ela, educado, mas ao mesmo tempo sem muito interesse. Contudo, algo no semblante da moça o fez observá-la com mais atenção. Ela tinha um ar familiar, uma certa doçura que ele não conseguia definir. Era como se, de alguma forma inexplicável, houvesse uma conexão sutil, uma sensação de familiaridade que ele não conseguia entender de imediato. Enquanto Elisa mostrava os modelos de carros e explicava as características técnicas, Hélio se pegou distraído, observando-a em silêncio. Foi então que algo chamou sua atenção de forma inusitada, e por um instante fez seu coração disparar. No pescoço dela pendia um pingente idêntico ao que ele havia dado a Clara tantos anos atrás. A visão do pingente fez com que o tempo parecesse parar. Ele não conseguia tirar os olhos da peça. Com o coração acelerado e uma mistura de emoções que o deixava desconcertado, tentando disfarçar o impacto, ele ajustou a postura e fez um esforço para retomar a concentração. Ainda assim, a curiosidade e a estranha esperança que surgia dentro dele eram incontroláveis. Ele decidiu que precisava investigar. "Esse pingente..." Ele começou, tentando manter a voz neutra, mas com uma curiosidade evidente no olhar. "É bonito. De onde você o conseguiu?" Elisa sorriu de leve, tocando o pingente de forma quase inconsciente, como se fosse um hábito. Hélio notou a ternura no gesto, um carinho especial que ela parecia ter pela joia. "Ah, este pingente é a única lembrança que eu tenho do meu passado, antes de ser adotada. Sempre uso. É uma coisa especial para mim, mesmo que eu não me lembre muito bem de quem o deu." Aquela resposta acendeu algo dentro de Hélio. Antes de ser adotada. As palavras reverberaram em sua mente, e ele tentou de todas as formas controlar a avalanche de emoções que tomava conta de si. Precisava saber mais, mas também tinha que agir com cuidado. Não podia assustá-la com perguntas abruptas. Ainda assim, o impulso era mais forte do que qualquer prudência. "Adotada? Me perdoe pela curiosidade. Mas você se lembra de algo antes disso?" Ele perguntou, disfarçando o nervosismo. Elisa pareceu refletir um pouco, e então balançou a cabeça de maneira resignada. "Não lembro de muita coisa. Eu fui adotada quando era bem pequena. Tinha uns 7 anos, acredito. Lembro que antes me chamavam de Clarinha. Mas fora isso, minha memória é meio nebulosa.
Meus pais adotivos sempre foram muito bons comigo, mas eles também não sabiam muito sobre minha história. Aquela revelação quase fez Hélio perder o fôlego. Clarinha, aquele apelido tão íntimo, tão familiar, fazia o coração dele pulsar como nunca. Ele forçou-se a respirar fundo, a manter a compostura, mas a mente fervilhava com perguntas. Seria possível? Seria Elisa? Essa jovem à sua frente? A filha que ele tanto procurava? Por mais que a razão lhe dissesse que era improvável, o coração gritava em outra direção. Ainda tentando processar tudo, Hélio sentiu uma onda de emoção e esperança ressurgir dentro dele. Algo que ele não sentia havia muitos anos, mas sabia que precisava agir com cautela. Não poderia arriscar assustá-la, nem fazer falsas suposições. Era preciso ter certeza. Sabe, Elisa, você me lembra alguém, ele disse, tentando manter o tom casual. Esse pingente parece com um que eu dei a uma pessoa muito especial há muitos anos. Elisa sorriu, sem perceber a profundidade das palavras de Hélio. Imagino que muitas meninas ganhem pingentes como esse, né? É uma peça simples, mas me traz um conforto, como se fosse um pedacinho de algo que ficou para trás. Hélio assentiu, com um leve sorriso forçado. Ele sentia um misto de desespero e esperança. Algo dentro dele dizia que Elisa era de fato sua Clara. Mas como poderia confirmar isso sem levantar suspeitas? Despedir-se dela naquele dia foi um esforço doloroso, mas ele sabia que não podia apressar nada. Voltou para casa com a mente tomada por dúvidas, mas com uma sensação que há anos não o visitava. A de que, talvez, ele estivesse mais perto de encontrar sua filha do que jamais estivera. A partir daquele momento, ele sabia que não conseguiria seguir normalmente. Estava disposto a descobrir toda a verdade. Nos dias que se seguiram ao encontro na concessionária, Hélio não conseguia tirar Elisa da cabeça. A imagem do pingente, o apelido Clarinha e a história de adoção dela voltavam à sua mente como um quebra-cabeça incompleto. Mas com peças demais que pareciam se encaixar, ele tentou se concentrar nos negócios, na sua rotina. Mas era como se uma chama há muito apagada tivesse sido reacesa dentro dele. A possibilidade de que Elisa fosse realmente sua filha o tomava por completo. Naquela semana, Hélio encontrou uma desculpa para voltar à concessionária, dizendo a si mesmo que precisava ver alguns detalhes sobre o carro que havia encomendado para Ivone. Em parte, ele se sentia culpado por alimentar suas esperanças, mas não podia ignorar o que sentia. Assim que chegou, foi recebido por Elisa, que o cumprimentou com o mesmo sorriso simpático, mas ao mesmo tempo, um pouco intrigado. Provavelmente, ela estranhou a insistência de Hélio em ir pessoalmente ver o carro. O Sr. Monteiro voltou tão rápido. Espero que o carro esteja de acordo com suas expectativas, disse ela. Com um sorriso amistoso, Hélio retribuiu o sorriso e, enquanto tentava manter um ar casual, percebeu como Elisa possuía uma gentileza natural em suas ações. Algo nele dizia que havia uma conexão ali, que não era apenas coincidência. Ele respirou fundo, reunindo coragem para fazer mais perguntas, mas mantendo o cuidado para não assustá-la. Na verdade, voltei porque queria entender melhor os detalhes do carro, Ivone. Minha esposa é exigente. Achei melhor revisar com calma, disse ele, tentando soar convincente, embora a desculpa fosse claramente frágil. Elisa assentiu, mantendo a postura profissional. Ela começou a mostrar os documentos e a explicar cada item com atenção. Mas Hélio mal prestava atenção nos detalhes. Seu olhar estava fixo em cada gesto dela, buscando traços familiares. Ele então voltou ao assunto que mais o inquietava. Me fale mais sobre você, Elisa. Sou curioso. Parece que esse trabalho exige muito jogo de cintura e... paciência. Ela riu de forma genuína. Sim, de fato. Mas eu gosto de lidar com pessoas. Sempre fui assim. Desde pequena, acho que herdei isso dos meus pais adotivos. Eles sempre me incentivaram a ser gentil e prestativa. Hélio assentiu, sentindo uma pontada de tristeza ao lembrar que, se Clara fosse mesmo Elisa, ele não tinha estado presente para lhe ensinar nada disso. Ele então decidiu tentar outra abordagem. E seus pais adotivos? Eles te contaram algo sobre sua família biológica? Elisa fez uma pausa, claramente surpresa com a pergunta. Ela abaixou o olhar, como se estivesse escolhendo as palavras certas.
Bem, eles não sabiam muito. Quando fui adotada, eu tinha 7 anos e só me lembro de alguns detalhes. Nada muito claro. Meus pais adotivos disseram que me encontraram em uma situação complicada e que foi uma sorte eu ter sido adotada. Nunca tive vontade de procurar mais sobre o passado, porque eles sempre foram tudo para mim. Hélio sentiu o peito apertar. A possibilidade de Elisa ser sua filha parecia mais real a cada momento, mas ele precisava ser cuidadoso. Não queria causar dor a ela nem levantar esperanças em si mesmo, sem antes ter certeza. É incrível como a vida guarda surpresas, comentou ele, tentando esconder o nervosismo. Às vezes as respostas que buscamos estão mais perto do que imaginamos. Elisa assentiu, mas parecia ligeiramente desconfortável. Talvez percebesse a intensidade do olhar de Hélio, ou a estranha familiaridade com a qual ele falava. Contudo, ela se manteve educada e continuou a mostrar os documentos do carro, embora com um pouco de reserva. Naquela noite, Hélio voltou para casa com a mente tomada por pensamentos conflitantes. Ivone, que percebeu o comportamento estranho do marido, o questionou sobre o motivo de tantas visitas à concessionária. Hélio, você tem passado tanto tempo nessa concessionária? Algum motivo especial para isso? Perguntou Ivone, com uma expressão de leve curiosidade. Ele hesitou, pensando se deveria contar a ela sobre suas suspeitas. Mas decidiu que não era o momento. Ivone, ao longo dos anos, havia aprendido a lidar com o silêncio de Hélio sobre Clara, mas ele sabia que reviver essa história poderia trazer sofrimento. Ele forçou um sorriso para tranquilizá-la. Apenas estou garantindo que o carro seja realmente o que você merece. Quero que tudo esteja perfeito. Por isso as idas e vindas, disse, evitando entrar em mais detalhes. Ivone aceitou a explicação, mas não sem desconfiar. Ela conhecia o marido bem o suficiente para saber quando ele estava escondendo algo, mas preferiu não insistir. Hélio, por sua vez, estava cada vez mais convicto de que precisava investigar o passado de Elisa. Aquela possibilidade era a coisa mais próxima de esperança que ele havia sentido em anos. Nos dias seguintes, ele contatou um investigador particular, alguém de sua extrema confiança, e pediu que reunisse informações sobre Elisa. Ele precisava saber mais, sem levantar suspeitas ou interferir diretamente na vida dela. Enquanto aguardava as respostas, ele continuou a visitar a concessionária com frequência, tentando manter as interações casuais, mas se aproximando dela sempre que possível. Elisa, por sua vez, começava a ficar intrigada com o comportamento de Hélio. Ela notava o olhar intenso dele e sentia que ele a observava de um jeito diferente. Aquilo a deixava um pouco desconfortável, mas também curiosa. Hélio era um homem interessante, e o mistério em torno de suas visitas a fazia se questionar. A cada visita, a suspeita de Hélio se tornava mais forte. A possibilidade de que aquela jovem fosse Clara, sua filha perdida, era uma chama que ele não conseguia apagar. Por mais que tentasse racionalizar, algo no fundo do seu coração dizia que ele estava perto de reencontrar o que perdeu. A espera pelos resultados da investigação era quase insuportável, e Hélio não conseguia pensar em mais nada. Talvez, finalmente, ele estivesse mais perto de preencher o vazio que carregava há tantos anos. As visitas de Hélio à concessionária começaram a chamar a atenção de outras pessoas. Ivone, embora tivesse aceitado a justificativa inicial, passou a observar o comportamento do marido com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Hélio sempre fora meticuloso e exigente, mas essa atenção excessiva para com o carro não parecia típica dele. Ela notou que ele passava mais tempo na concessionária do que o normal, e de vez em quando o flagrava em momentos de introspecção profunda. Algo estava diferente. Enquanto isso, Elisa também percebia a presença constante de Hélio e não conseguia ignorar o fato de que ele parecia especialmente interessado em conhecê-la. Ela achava lisonjeiro que alguém tão influente como ele mostrasse curiosidade sobre sua vida, mas ao mesmo tempo, a intensidade do olhar de Hélio e a maneira como ele a observava traziam uma leve sensação de desconforto. Não era um desconforto ruim, mas sim uma mistura de estranheza e familiaridade que ela não conseguia explicar. Durante uma dessas visitas, enquanto Elisa explicava alguns detalhes técnicos sobre o carro, Hélio, sem conseguir se conter, voltou a perguntar sobre o passado dela. Tentava agir naturalmente, mas a ansiedade era perceptível em seu tom.
Você realmente não tem nenhuma lembrança de antes da adoção. Elisa, nenhuma pista sobre sua família biológica? Perguntou, tentando soar casual. Elisa franziu as sobrancelhas, um pouco surpresa com a repetição da pergunta. Era como se Hélio tivesse um interesse maior do que o comum, em algo que, para ela, já era parte do passado. Ela parou por um momento, como se estivesse organizando as ideias antes de responder. Como eu disse, Sr. Monteiro, as lembranças são bem poucas. É tudo muito vago. Sei que fui adotada aos 7 anos e que me chamavam de Clarinha. Mas isso é praticamente tudo. A maioria das memórias que tenho são de depois que meus pais adotivos me acolheram. Eles me deram tudo o que eu poderia precisar. Então nunca tive muita curiosidade em procurar por minha origem. Hélio assentiu, com um leve sorriso, mas internamente sentia um misto de tristeza e esperança. A cada detalhe que ela revelava, ele sentia que suas suspeitas poderiam estar corretas, mas ao mesmo tempo havia uma angústia. E se ele estivesse errado? E se aquilo fosse apenas uma coincidência dolorosa que só servia para reabrir feridas antigas? Entendo, respondeu ele tentando disfarçar. Me desculpe, é que essas histórias de adoção sempre me intrigam. Imagino que seja difícil lidar com um passado desconhecido. De certa forma, sim, mas aprendi a lidar com isso com o tempo. Meus pais adotivos sempre foram muito carinhosos e atenciosos. Eu me sinto muito grata por tudo o que fizeram por mim, disse Elisa, com um sorriso que misturava gratidão e serenidade. A resposta de Elisa deixou Hélio ainda mais tocado. Se ela realmente fosse sua filha, ele sabia que deveria lidar com a situação com muito cuidado. Elisa parecia feliz e bem resolvida com sua vida atual, e ele não queria fazer nada que pudesse abalar essa paz. Ao sair da concessionária naquele dia, Hélio voltou para o carro e permaneceu alguns minutos parado. Refletindo, ele sentia uma avalanche de emoções, entre esperança e incerteza, mas sabia que precisava de uma confirmação antes de dar qualquer passo mais direto. Pensou em todos os anos de buscas frustradas, em todas as noites em que havia perdido o sono, revivendo aquele fatídico dia em que Clara desaparecera. No entanto, agora, pela primeira vez em anos, ele sentia que poderia estar próximo de um reencontro. Enquanto isso, Ivone, cada vez mais intrigada com o comportamento de Hélio, começou a suspeitar que algo além de negócios estava acontecendo. A forma como ele evitava o assunto quando ela perguntava e o tempo excessivo que passava fora de casa não eram normais. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela pensou em segui-lo na próxima visita que ele fizesse à concessionária. Alguns dias depois, Hélio estava novamente a caminho da loja para ver Elisa. Ivone, determinada a esclarecer o mistério, resolveu segui-lo discretamente. Ao chegar, ela estacionou a uma certa distância e observou enquanto Hélio conversava com Elisa. Ivone não podia ouvir o que diziam, mas notava a intensidade com que ele a olhava e o cuidado com que Elisa o atendia. Para Ivone, a cena era confusa. Não parecia uma simples relação de cliente e vendedora. Após observar por alguns minutos, Ivone decidiu confrontar Hélio sobre o que estava acontecendo. Esperou que ele saísse da concessionária e o abordou enquanto ele entrava no carro. Hélio, o que exatamente está acontecendo aqui? Perguntou ela, com uma voz calma, mas firme. Ele a olhou, surpreso. Não esperava ser seguido, muito menos por Ivone, que raramente interferia em suas atividades. Ela cruzou os braços e esperou uma explicação. Ivone, Ele começou hesitando. Não é nada que você precise se preocupar. Eu só estava conhecendo melhor a vendedora. Nada além disso. Conhecendo melhor, você vai à concessionária quase todos os dias. E algo me diz que não é só por causa do carro. Ela respondeu desconfiada. Hélio respirou fundo. Ponderando se deveria contar a verdade para Ivone, decidiu ser honesto, mas ainda com cautela. Eu percebi algo naquela moça, Elisa. Ela me lembra alguém, e isso despertou uma curiosidade. Você sabe que Clara nunca saiu da minha mente, Ivone. Não é algo que eu possa ignorar, ele disse, com a voz carregada de emoção. Ivone percebeu a sinceridade nas palavras do marido, e seu semblante suavizou-se. Ela sabia o quanto Clara significava para ele, e que a dor do desaparecimento da filha era algo que o acompanhava desde então.
Então você acha que essa garota pode ser nossa Clara? Perguntou ela, quase sussurrando. Hélio assentiu, com os olhos marejados. Não sei ao certo, mas há coincidências demais para serem ignoradas. Ela foi adotada, usava o apelido Clarinha e tem o mesmo pingente. Se há uma chance, mesmo que mínima, eu preciso descobrir. Ivone segurou a mão de Hélio e suspirou, compreendendo a determinação dele. Mesmo com receio, ela decidiu apoiá-lo. Hélio sentiu-se aliviado por finalmente poder dividir com Ivone suas suspeitas e, agora, sentia que estava mais próximo de encontrar as respostas que tanto buscara. As semanas seguintes foram de uma angústia crescente para Hélio. Enquanto ele mantinha as visitas à concessionária, aguardava ansioso pelos resultados da investigação particular que havia solicitado sobre Elisa. Agora, com Ivone ao seu lado, ele sentia-se um pouco mais fortalecido para enfrentar o que viesse. Mas a incerteza ainda o corroía por dentro. A cada novo encontro com Elisa, a conexão entre eles parecia crescer, mas ele sabia que essa proximidade poderia ser dolorosa se suas suspeitas não se confirmassem. Finalmente, o detetive particular o contatou, informando que tinha encontrado informações relevantes sobre a adoção de Elisa. Eles se encontraram em um café discreto, onde o investigador lhe entregou um dossiê contendo detalhes sobre o processo de adoção de Elisa. Hélio abriu o documento com as mãos trêmulas, passando rapidamente pelas páginas em busca de algo que confirmasse suas suspeitas. Enquanto lia, descobriu que Elisa havia sido encontrada em uma situação de abandono, sem documentos ou informações que pudessem identificar seus pais biológicos. Ela foi levada a um orfanato, onde ficou por alguns meses até ser adotada. Ao saber disso, Hélio sentiu um nó na garganta, mas continuou lendo. Um detalhe específico chamou sua atenção. O nome do homem que havia encontrado Elisa e a levado ao orfanato era Mauro Cavalcante. O sangue de Hélio gelou. Mauro Cavalcante era seu antigo sócio, com quem teve uma briga acirrada anos atrás. Eles haviam rompido negócios de forma tensa e hostil, e desde então, Mauro tornara-se seu maior inimigo. Na época, Hélio chegou a desconfiar que Mauro pudesse estar envolvido no desaparecimento de Clara, mas nunca conseguiu provar nada. E agora, diante daquele documento, tudo parecia se encaixar de maneira aterrorizante. Era possível que Mauro tivesse sequestrado sua filha como forma de vingança. E se fosse verdade, por que a criaria e depois a abandonaria em um orfanato, sentindo-se atordoado? Hélio percebeu que precisava confrontar Mauro. Essa revelação era demais para ser ignorada. No dia seguinte, Hélio se preparou para encontrar Mauro. Ele sabia que aquele encontro seria decisivo. Mauro, embora não tivesse mais a mesma influência de antes, ainda mantinha uma reputação poderosa, e Hélio sabia que não podia subestimá-lo. Ao chegar ao local combinado, um restaurante reservado, Hélio aguardou com o coração acelerado até que Mauro finalmente entrou. O homem parecia mais envelhecido, mas a expressão desafiadora ainda estava lá. Hélio Monteiro, quanto tempo? Disse Mauro, com um sorriso irônico. Fiquei surpreso com seu convite. Achei que não quiséssemos mais cruzar nossos caminhos. Hélio sustentou o olhar frio e respondeu sem rodeios. Vim aqui para falar sobre minha filha, Clara. Mauro ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Sua filha... Ah, sim. Aquela tragédia. Sinto muito, Hélio. Nunca imaginei que você ainda se prendesse ao passado. Não venha com esse falso interesse. Mauro, eu sei que você estava envolvido. Sei que foi você quem encontrou Elisa e a deixou em um orfanato. Hélio disse, tentando controlar a raiva. O rosto de Mauro se contraiu levemente, mas ele logo recuperou o controle, soltando uma risada debochada. Ah, então você descobriu, sim. Fui eu quem a encontrou. Uma menina tão frágil, sem ninguém por ela, mas o que tem a ver, ela foi bem cuidada. Não foi? Aliás, parece que ela se virou bem sozinha. Hélio sentiu o sangue ferver e precisou fazer um esforço para não perder o controle. Por que você fez isso? Sequestrou minha filha para me atingir, não é? Era essa a sua vingança. Mauro olhou para ele com desprezo e respondeu com frieza. Você sempre foi o grande Hélio Monteiro, o homem de sucesso. Tudo o que eu construí. Você destruiu. Clara, foi só uma peça no meu jogo.
Eu queria que você sofresse, que você sentisse a impotência de perder algo valioso. E funcionou, não é? As palavras de Mauro eram como punhais para Hélio. Sentia-se enojado e, ao mesmo tempo, desolado. Toda a sua vida havia sido destruída pela sede de vingança de Mauro. E pior, sua filha crescera longe dele, sendo manipulada sem saber a verdade. O desejo de confrontar Mauro logo deu lugar a um profundo cansaço e tristeza. E você a chamou de Elisa. Colocou-a em uma nova vida. Deu-lhe outra identidade. Apenas para mantê-la longe de mim. Você a roubou de mim. A voz de Hélio tremia, tomada por dor e ódio. Mauro sorriu, se levantando lentamente. Ah, Hélio, você devia ter se conformado. Elisa não é mais sua filha. Ela cresceu longe de você. E é uma mulher independente agora. Se eu fosse você, aceitaria isso e seguiria minha vida. Antes de sair, Mauro fez uma última ameaça. E se você se aproximar dela e tentar lhe contar qualquer coisa, eu garanto que Elisa jamais olhará para você com bons olhos. Consegui fazer com que ela acreditasse que seu pai era um monstro. Você nunca terá a chance de se redimir, Hélio. Quando Mauro saiu do restaurante, Hélio ficou para trás, devastado. Ele percebia que a situação era ainda mais complicada do que imaginava. Não apenas havia perdido a filha por culpa de Mauro, como ela fora criada para odiá-lo, para acreditar que ele era o vilão. Elisa o via com desconfiança, e ele sabia que quebrar essa imagem distorcida exigiria paciência e persistência. Naquela noite, ao voltar para casa, Hélio encontrou Ivone o esperando, sem esconder a aflição. Ele contou sobre o encontro com Mauro e tudo o que descobrira. Ivone escutou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ao final, ela segurou a mão dele e disse com firmeza: Hélio, você precisa tentar se reaproximar dela, mostrar a Elisa quem você realmente é. Se ela é mesmo nossa filha, ela tem o direito de saber a verdade. Hélio assentiu, sentindo uma ponta de esperança misturada ao medo. Ele sabia que a jornada seria dolorosa e incerta, mas estava disposto a enfrentar tudo para reconquistar a confiança de Elisa. Mauro não venceria mais uma vez. Por mais que o caminho fosse árduo, ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para se reaproximar de sua filha e, finalmente, contar toda a verdade. Com as revelações sombrias ainda ecoando em sua mente, Hélio decidiu que precisava enfrentar o desafio de se aproximar de Elisa. A cada visita à concessionária, ele a observava com atenção, tentando identificar traços da menina que havia perdido, enquanto um turbilhão de emoções o tomava. O olhar desconfiado de Elisa era um lembrete constante de que a barreira criada por Mauro seria difícil de quebrar. Naquela manhã, ao vê-la pela primeira vez no dia, Hélio sentiu o impulso de compartilhar tudo. Ele sabia que essa conversa poderia mudar o rumo de suas vidas, mas o medo de afastá-la o mantinha em silêncio. Quando Elisa veio ao seu encontro, cumprimentando-o com sua costumeira formalidade, Hélio decidiu agir com mais intensidade. Elisa, você teria alguns minutos para conversarmos. Gostaria de falar com você sobre algo pessoal, algo importante, disse ele tentando controlar a voz trêmula. Elisa pareceu surpresa, mas assentiu. Intrigada com a seriedade no tom de Hélio, conduziu-o a uma pequena sala reservada da concessionária, onde se sentaram frente a frente. Hélio respirou fundo, pensando em como iniciar a conversa. Mas antes que pudesse começar, Elisa falou: O senhor parece muito interessado em minha vida. Desculpe, mas não entendo o motivo. Somos quase estranhos. Afinal, as palavras de Elisa cortaram Hélio como uma lâmina afiada. Ele percebeu o distanciamento na forma como ela o tratava, um reflexo da manipulação de Mauro. Mesmo assim, reuniu forças para continuar. Elisa, vou ser direto. Há algo que venho suspeitando desde o momento em que a vi pela primeira vez. Talvez soe estranho, mas você me lembra alguém muito importante que perdi no passado. Ele disse, olhando diretamente para os olhos dela. Alguém que nunca sairá da minha memória. Elisa desviou o olhar, claramente desconfortável, mas permaneceu em silêncio, como se esperasse que ele continuasse. Hélio sentiu que precisava ser honesto, mas não sabia como ela reagiria ao ouvir a verdade. Minha filha, Clara, desapareceu quando tinha 7 anos.
A última coisa que dei a ela foi um pingente igual ao que você usa. E, ao ver você com ele, a esperança de que talvez você pudesse ser minha filha perdida reacendeu em mim. As palavras saíram quase num sussurro, e ele observou Elisa atentamente, esperando sua reação. Ela franziu as sobrancelhas, processando o que acabara de ouvir. A expressão em seu rosto era uma mistura de surpresa e incredulidade. Após alguns instantes de silêncio, Elisa se levantou, visivelmente perturbada. Isso é algum tipo de piada? Eu não sei quem você pensa que é para vir até aqui e me contar uma história dessas. Ela exclamou, com a voz trêmula de raiva e confusão. Minha vida pode não ser perfeita, mas meus pais adotivos sempre foram honestos comigo. Nunca insinuaram que eu fosse parte de alguma história trágica. Hélio sentiu um aperto no peito ao ver a reação de Elisa. Ele sabia que ela havia sido manipulada durante anos, mas ver a dor e a incredulidade em seu rosto o deixou sem ação por um momento. Eu entendo o que você está sentindo, Elisa, e não estou aqui para mudar sua vida de forma abrupta, mas eu preciso que você saiba a verdade. Não posso passar por essa vida sem ao menos tentar te contar. Ele estendeu a mão como um gesto de apelo. Me deu uma chance de mostrar as evidências. Eu contratei um investigador que encontrou registros da sua adoção e a ligação de Mauro Cavalcante com seu passado. Ao ouvir o nome de Mauro, Elisa pareceu hesitar, sua expressão suavizando levemente. Hélio percebeu a mudança, uma leve brecha na defesa dela, mas a desconfiança ainda era palpável. Mauro, ela perguntou, com a voz mais controlada. Ele sempre foi como um pai para mim, ou ao menos, foi o único que me deu uma explicação sobre o meu passado. Se você realmente está dizendo a verdade, como posso acreditar em você e não nele? A pergunta de Elisa atingiu Hélio em cheio. Ele sabia que teria que confrontar essa dúvida com paciência e calma, sem precipitar nada que pudesse afastá-la ainda mais. Eu sei que não é fácil, e eu entendo que você tem muitas razões para questionar tudo isso. Hélio fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas se há uma possibilidade, mesmo que pequena, de que você seja minha filha, vale a pena investigar. Eu estou disposto a esperar o tempo que for necessário para que você esteja pronta para aceitar a possibilidade. Elisa baixou o olhar, e por um breve instante, Hélio pôde ver o conflito em seus olhos. Ela se levantou, respirando fundo, e então o encarou com uma expressão mista de tristeza e raiva. Vou ser honesta, Sr. Monteiro. Eu não sei se posso acreditar em você, e ainda menos em tudo isso. Mas, para o bem da minha própria paz, talvez eu deva, ao menos, escutar o que você tem a dizer. Ela fez uma pausa antes de continuar. Só não espere que eu o veja como meu pai. Não depois de toda a minha vida, de tudo o que me disseram. Não é assim que as coisas funcionam. Hélio assentiu, sentindo uma pontada de dor, mas também uma pequena esperança. Sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas o simples fato de Elisa estar disposta a ouvir já era uma vitória para ele. Não estou pedindo nada além disso, Elisa. Apenas a oportunidade de mostrar o que encontrei. Quero que você tenha as informações e que possa tomar suas próprias decisões, disse ele, sua voz suave, quase um pedido de perdão. Antes de sair, Elisa se voltou para ele e, com um olhar determinado, acrescentou: Eu falarei com você, Sr. Monteiro, mas saiba que, se eu perceber que essa é só uma história para me enganar ou brincar com meus sentimentos, eu jamais o perdoarei. As palavras duras de Elisa fizeram Hélio sentir o peso de suas escolhas. Ele sabia que o que viria a seguir seria difícil, mas estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para reconquistar a filha que perdera. No fundo, ele acreditava que a verdade prevaleceria, por mais dolorosa que fosse, e que o amor, um dia, poderia curar as feridas que Mauro havia deixado em suas vidas. Com o coração dividido entre a esperança e o medo, Hélio estava pronto para enfrentar as consequências, sem nunca desistir. Naquela noite, Hélio mal conseguiu dormir. A conversa com Elisa havia trazido uma mistura de esperança e angústia. Finalmente, havia uma chance de que ela estivesse disposta a escutar a verdade sobre seu passado. Mas ele sabia que as revelações viriam acompanhadas de dor. Elisa fora manipulada por Mauro, e Hélio entendia que superar essa barreira não seria fácil. No entanto, ele estava decidido,
Faria de tudo para que Elisa conhecesse a verdade. E mais do que isso, para que ela o aceitasse no dia seguinte. Hélio preparou todos os documentos que tinha em mãos. Ele organizou as evidências da adoção de Elisa, o envolvimento de Mauro e os registros que o detetive havia encontrado. Sabia que precisava ser cauteloso, mas também compreendia que a transparência seria a chave para que ela, eventualmente, confiasse nele com tudo pronto. Ele ligou para Elisa e marcaram de se encontrar em um café discreto, longe dos olhares curiosos da concessionária. Ao chegar ao local, Hélio já estava aguardando, os documentos organizados em uma pasta à sua frente. Ele olhava ao redor, inquieto, e finalmente viu Elisa entrando. Ela caminhava com uma expressão de incerteza e uma certa resistência, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez fosse uma mistura de curiosidade e determinação, uma vontade de saber se a história que ele contara era real ou apenas uma invenção. Elisa sentou-se à frente dele, cruzou os braços e olhou-o diretamente nos olhos. Estou aqui, como prometi. Espero que tenha algo sólido para me mostrar, porque, sinceramente, ainda acho que tudo isso soa um tanto quanto absurdo. Hélio assentiu, compreendendo a hesitação dela. Elisa, eu sei que é difícil de acreditar. Você cresceu ouvindo histórias que Mauro contou, e agora estou aqui para lhe contar outra versão. Mas quero que você veja os documentos e tire suas próprias conclusões. Não estou pedindo que acredite em mim apenas por palavras. Ele entregou a pasta a ela, que a abriu com certo ceticismo. Seus olhos percorreram os papéis, e a expressão no rosto de Elisa foi mudando gradualmente, os traços de incredulidade sendo substituídos por um misto de surpresa e choque. Ela analisava cada página, cada detalhe, absorvendo as informações com um peso visível, quando encontrou o nome de Mauro no registro de adoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela rapidamente desviou o olhar. Começou Elisa, a voz tremendo ligeiramente. Isso não faz sentido. Ele sempre disse que só queria o meu bem. Ele foi como um pai para mim. Por que mentiria sobre algo tão sério? Hélio estendeu a mão, mas hesitou, respeitando o espaço dela. Mauro usou você como uma peça em seu jogo, Elisa. Ele queria me ferir, queria vingança. E no meio desse plano, você acabou se tornando a maior vítima. Ele a afastou de mim e a envenenou contra mim. Mas eu nunca desisti de você. Não há um dia em que eu não tenha pensado em onde você estaria. Elisa ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele, enquanto lágrimas silenciosas deslizavam por seu rosto. Era como se as bases de toda a sua vida estivessem desmoronando diante dela. A sensação de traição era intensa, e ela mal conseguia respirar enquanto tentava organizar os pensamentos. Você me diz que ele planejou tudo isso, desde o início? Perguntou ela, com a voz embargada. Hélio assentiu, com uma expressão de tristeza. Sim, Mauro sempre me odiou, e quando nossos negócios se separaram, ele decidiu me atingir da pior forma possível. Tirou você de mim, te deu outra identidade, criou uma história para te afastar. Mas eu juro, Elisa, eu nunca parei de te procurar. Todo esse tempo, eu esperei por uma chance, um sinal de que você estava bem. Elisa levou as mãos ao rosto, lutando para processar tudo. Sentia um misto de raiva, tristeza e desorientação. A figura de Mauro, que até então representava segurança e apoio, se transformava agora em uma sombra que a manipulou durante anos. A verdade era devastadora, e pela primeira vez, ela sentia que sua vida não era o que pensava ser. Eu não sei o que pensar. Tudo o que eu achava que era verdade foi uma mentira, murmurou Elisa, olhando para o nada, como se tentasse entender a profundidade da revelação. Hélio, vendo a dor no rosto da filha, respirou fundo e decidiu se abrir mais. Sei que é muito para absorver, mas quero que saiba que estou aqui para você. Não importa o que decida. Se precisar de espaço, eu entendo. Se precisar de tempo, eu esperarei. Só quero que saiba que você é e sempre será minha filha. As palavras de Hélio tocaram fundo em Elisa. Por mais que ainda houvesse dúvidas e desconfiança, algo dentro dela reagiu àquele sentimento genuíno, uma conexão que parecia ir além de qualquer manipulação de Mauro. Ela enxugou as lágrimas e,
Ainda com a voz vacilante, respondeu: Você não entende? Ele era tudo o que eu tinha. Me tirou de um orfanato, cuidou de mim. Como posso simplesmente jogar isso fora? Hélio assentiu, compreensivo. Eu não estou pedindo para você apagar o passado, Elisa, mas estou aqui e estou disposto a recuperar o tempo perdido. Se você permitir, sei que nada poderá compensar o que você passou, mas estou aqui, pronto para construir uma nova relação. Ela abaixou o olhar, as mãos ainda tremendo. A mistura de sentimentos era quase insuportável. Uma parte dela queria fugir, voltar para a vida que conhecia, mas outra parte sentia uma inexplicável conexão com Hélio, algo que não conseguia explicar. Elisa respirou fundo e, com esforço, conseguiu dizer: Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Isso é muito. É como se toda a minha vida estivesse sendo reescrita. Ela fez uma pausa, a voz ainda embargada. Mas eu aceito te conhecer melhor. Saber mais sobre a minha história. É o mínimo que posso fazer. Um sorriso emocionado tomou o rosto de Hélio, e ele assentiu, sentindo um alívio e uma esperança renovada. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas aquele era o primeiro passo que ele tanto desejara. Obrigado, Elisa. Isso é tudo o que eu peço. Que possamos um dia nos entender, que possamos construir algo juntos. Se for possível. Elisa respirou fundo e o encarou, o olhar ainda carregado de incertezas, mas agora com uma pequena abertura. Não me decepcione, Hélio. Não sei se conseguiria passar por isso de novo. Hélio a observou sair, o coração ainda apertado, mas sentindo que havia uma nova chance, um recomeço. Por mais lento que fosse, nos dias que se seguiram à conversa no café, Hélio vivia um misto de esperança e aflição. Finalmente, Elisa havia aceitado a possibilidade de conhecer mais sobre ele e sobre seu passado. Mas ele sabia que, por trás da disposição dela, havia um conflito intenso, uma dor que Mauro havia enraizado com mentiras e manipulações. Cada passo que ele desse agora seria delicado, e qualquer erro poderia afastá-la para sempre. Ivone, percebendo a agitação de Hélio, oferecia-lhe apoio em silêncio, sendo a presença constante e compreensiva que sempre fora. No entanto, ela sabia que o caminho para reconquistar a confiança de Elisa seria longo. Ela o incentivava a agir com paciência e a respeitar o tempo de Elisa, ciente de que forçar uma reconciliação rápida só aumentaria as feridas. Você precisa dar espaço a ela, Hélio, disse Ivone certa noite, enquanto o observava inquieto, andando de um lado para o outro na sala de estar. Sei que tudo o que você quer é recuperar o tempo perdido, mas forçar isso só vai trazer mais sofrimento. Ela já está confusa o suficiente. Hélio assentiu, ainda que a ansiedade o corroesse. Ele queria desesperadamente preencher as lacunas dos anos perdidos, mostrar a Elisa quem ele realmente era e desfazer todas as mentiras que Mauro havia contado. Mas as palavras de Ivone o fizeram refletir. Ele sabia que, se quisesse construir qualquer tipo de relação verdadeira, precisaria ser paciente. Eu sei, Ivone. Sei que preciso ser cuidadoso, mas é difícil. Eu passei 18 anos imaginando esse reencontro, sonhando com o dia em que Clara voltaria para mim. Agora, ela está tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar forças na própria respiração. Cada minuto sem poder chamá-la de filha é uma tortura. Ivone se aproximou dele e segurou sua mão, transmitindo-lhe uma serenidade que apenas ela conseguia. Lembre-se de que o mais importante agora é garantir que ela se sinta segura. Não importa o quanto demore, Hélio. Se ela realmente for sua filha, um dia ela saberá que pertence a essa família. As palavras de Ivone acalmaram Hélio, que decidiu seguir o conselho dela e dar a Elisa o tempo necessário. Ele continuou mantendo contato com ela de forma sutil, enviando pequenas mensagens, convidando-a para um café ou um almoço sem pressão. Aos poucos, Elisa começou a responder com mais abertura, ainda que mantivesse certa reserva. Para ela, cada encontro com Hélio era como pisar em terreno desconhecido, mesmo depois de tudo o que ele lhe mostrara. As mentiras de Mauro ainda pesavam em sua mente,
e era difícil desconstruir a imagem negativa que ele havia pintado. Durante um dos encontros, Elisa se permitiu compartilhar um pouco mais de suas experiências de vida. Hélio ouvia com atenção, encantado com cada detalhe, tentando reconhecer traços que lembravam a criança que ele perdera. A cada sorriso, a cada gesto, ele encontrava pequenas semelhanças com Clara, e isso o emocionava profundamente. Eu sempre quis ser independente, sabe? Meus pais adotivos me apoiaram nisso. E Mauro também. Ele sempre dizia que era importante não depender de ninguém. Elisa hesitou, percebendo a ironia em suas próprias palavras, considerando que Mauro a mantivera presa em uma teia de mentiras. Hélio notou o desconforto dela e tentou suavizar o momento. A independência é uma virtude. Elisa. E pelo que vejo, você construiu uma vida admirável. Tenho muito orgulho de quem você é, mesmo sem ter participado da sua criação. As palavras saíram com um tom sincero, e ele viu um brilho de emoção nos olhos de Elisa. Ela sorriu timidamente, ainda processando a aceitação daquele homem em sua vida. Para ela, lidar com a verdade de sua origem era uma jornada dolorosa, mas ao ver a emoção genuína de Hélio, começava a vislumbrar a possibilidade de um novo tipo de relação, ainda que a hesitação permanecesse. No entanto, conforme os encontros se tornavam mais frequentes, Hélio começou a perceber que, por mais que estivesse avançando, ainda havia algo que o atormentava. Era como se cada momento de proximidade com Elisa fosse interrompido pela lembrança das manipulações de Mauro. Ele sabia que não poderia construir um vínculo verdadeiro sem resolver a presença sombria do homem que havia lhe tirado a filha. Certo dia, após um almoço tranquilo com Elisa, Hélio voltou para casa determinado a tomar uma decisão. Ele precisava confrontar Mauro uma última vez, esclarecer tudo o que havia acontecido e garantir que ele nunca mais interferisse na vida de Elisa. A raiva contida ao longo dos anos o consumia, e agora, com a proximidade de um possível reencontro com Clara, ele sabia que não poderia seguir em frente sem antes enfrentar o homem que causara todo o sofrimento. Ao conversar com Ivone sobre sua decisão, ela demonstrou preocupação, mas também entendia a necessidade de Hélio. Tome cuidado, Hélio. Mauro é imprevisível, e ele não vai admitir tudo sem reagir. Mas se você realmente acredita que isso pode trazer paz para você e para Elisa, eu apoio. Só lembre-se de que nada é mais importante do que a segurança dela. Hélio assentiu, agradecido pelo apoio incondicional de Ivone. Sabia que enfrentaria um desafio perigoso, mas estava disposto a correr o risco. Para ele, lidar com Mauro era um sacrifício necessário para proteger a nova chance que começava a surgir em sua vida. Ele se preparou mentalmente para o encontro e decidiu que não descansaria até que tivesse exposto todas as mentiras e manipulações de Mauro. Ao final daquele dia, ele enviou uma mensagem para Elisa, dizendo que precisaria resolver algumas pendências, mas que em breve voltaria a procurá-la. Ela respondeu com uma mensagem breve, mas que demonstrava uma pequena abertura. Estarei aqui. Boa sorte. Para Hélio, aquelas palavras foram o combustível que precisava. O laço que começava a se formar entre eles era ainda frágil, mas carregado de esperança, ele sabia que, para Elisa, a verdade ainda era difícil de processar, mas que o amor, com o tempo, poderia superar as cicatrizes deixadas pelo passado. E agora, mais do que nunca, ele estava determinado a enfrentar qualquer obstáculo para garantir que nada mais se colocasse entre ele e sua filha. A decisão de enfrentar Mauro deixava Hélio ansioso, mas a determinação em proteger Elisa o impulsionava a seguir em frente. Naquela manhã, ele se preparou com cautela, colocando em mente todas as informações que tinha. Cada detalhe da investigação que ligava Mauro ao sequestro de Clara, sabia que a conversa seria intensa, e o confronto inevitavelmente traria à tona feridas antigas e novos perigos. Hélio marcou o encontro em um local neutro, longe de olhares conhecidos, onde poderiam conversar sem interrupções. Ele chegou primeiro e, sentado à mesa de um café discreto, revisava mentalmente o que diria a Mauro. Respirou fundo ao ver o homem chegar. Mauro, ainda carregando aquele olhar de desprezo que tanto lhe era característico, sentou-se com um sorriso sarcástico, como se estivesse em total controle da situação. Hélio Monteiro,
Achei que já tínhamos encerrado nossos assuntos. O que te traz aqui hoje? Mauro perguntou. Mantendo o tom de provocação, Hélio não perdeu tempo com formalidades. Você sabe muito bem o motivo pelo qual estamos aqui, Mauro. Não tenho mais tempo para seus jogos. Eu descobri a verdade. Sei que foi você quem sequestrou minha filha e a manipulou todos esses anos. Quero que admita isso. Mauro arqueou as sobrancelhas, demonstrando uma leve surpresa, mas logo seu sorriso voltou ao rosto. Sequestrar. Que palavra forte. Eu a encontrei. Ela era apenas uma criança abandonada, sem ninguém. Fiz um favor a você, Hélio. Dei a ela uma vida, uma identidade. Hélio sentiu o sangue ferver e apertou os punhos sob a mesa. Você a afastou de mim por vingança. Mauro, você a fez acreditar em mentiras. Colocou ódio no coração dela e me pintou como um monstro. Isso é uma monstruosidade. E você sabe disso. Mauro deu uma risada cínica. Eu, um monstro. Hélio, a verdadeira questão é que você nunca foi capaz de proteger sua própria filha. Ela estava vulnerável. E você falhou. Eu apenas aproveitei a oportunidade que você mesmo me deu. Ele inclinou-se para frente, o sorriso se transformando em um olhar gélido. E sabe o que é melhor? Ela nunca vai te ver como um pai. Eu fiz questão disso. As palavras de Mauro eram como punhais, mas Hélio permaneceu firme, sem permitir que o ódio o cegasse. Por mais que você tente, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Eu estou me reaproximando dela, Mauro. Ela vai saber quem você realmente é. E o papel sujo que você desempenhou na vida dela, Mauro, percebendo a confiança de Hélio, demonstrou um leve desconforto, mas rapidamente disfarçou. E o que você pretende fazer? Eu ainda tenho influência, Hélio. Se você acha que vai ganhar essa batalha, está enganado. Lembre-se, foi você quem decidiu romper nossa parceria anos atrás. O que aconteceu com sua filha foi apenas a consequência. Hélio respirou fundo. Mantendo o controle, ele sabia que Mauro ainda guardava ressentimentos da época em que eram sócios e que a ruptura nos negócios foi um golpe para o orgulho de Mauro. No entanto, Hélio jamais imaginou que ele seria capaz de descer a esse nível de crueldade. Nada do que você diga vai mudar a verdade. Mauro, eu já tenho provas suficientes para expor o que você fez. Não só para Elisa, mas para qualquer um que queira saber. E se você tentar impedir, lembre-se de que eu já enfrentei homens mais poderosos que você. Hélio falou com convicção, deixando claro que não recuaria, Mauro, pela primeira vez. Demonstrou uma pequena hesitação. Ele sabia que Hélio não era alguém que se intimidava facilmente e que, caso levasse a história adiante, poderia comprometer sua própria imagem e negócios. Mesmo assim, Mauro tentou manter a aparência de controle. Você pode até tentar, Hélio, mas saiba que Elisa nunca acreditará em você. Ela confia em mim, sempre confiou. E eu posso muito bem fazer com que ela continue acreditando que você é o vilão, Hélio. Vendo que a única linguagem que Mauro entendia era a do poder, fez um movimento decisivo. Então é bom que você comece a se preparar para as consequências, porque eu vou contar tudo a ela. Mostrar as provas. E nada que você disser mudará o fato de que você é o responsável pelo sofrimento dela e por tudo o que a afastou da própria família. Mauro se levantou, tentando disfarçar a raiva que agora era evidente. Vá em frente, Hélio. Conte o que quiser. Elisa sempre será minha aliada. Não importa o que você faça. Hélio, mantendo a calma, respondeu com um tom firme. Veremos, Mauro. Veremos quem ela escolhe quando souber a verdade. Sem mais palavras, Mauro deixou o café. Hélio permaneceu sentado, refletindo sobre o confronto e se perguntando como Elisa reagiria ao saber de tudo. Ele sabia que teria que agir com muito cuidado ao contar a verdade, e que o confronto apenas fortalecia sua determinação de protegê-la. Naquela noite, Hélio voltou para casa e contou a Ivone sobre o encontro com Mauro. Ela o ouviu atentamente, preocupada com os riscos que ele corria, mas também orgulhosa de sua coragem. Eles sabiam que o próximo passo seria o mais difícil. Falar com Elisa e expor a verdade de uma forma que a ajudasse a entender, sem destruir a confiança dela. Com o coração apertado e a mente inquieta, Hélio decidiu que seria honesto com Elisa. Ele não queria mais segredos, não queria mais nada que pudesse afastá-la.
E enquanto o desafio à sua frente era gigantesco, Hélio sentia que, com a verdade ao seu lado, estaria preparado para enfrentar o que viesse. No dia seguinte ao confronto com Mauro, Hélio marcou um encontro com Elisa. Ele sabia que seria uma conversa definitiva, o momento em que todas as cartas estariam na mesa e a verdade viria à tona por completo. Para Hélio, não havia mais tempo a perder. Ele estava decidido a revelar cada detalhe e a confiar que Elisa pudesse entender o peso das mentiras de Mauro. Elisa o aguardava em um parque tranquilo e, ao vê-lo, acenou com um sorriso leve, mas seu olhar demonstrava uma mistura de curiosidade e cautela. Hélio sabia que, por mais que ela estivesse disposta a ouvir, a insegurança ainda a rondava. Obrigada por vir, Elisa. Sei que isso tudo não tem sido fácil para você, mas eu precisava que soubesse de toda a verdade. Ele começou, sentando-se ao lado dela em um banco do parque. Ela o observou, ainda sem compreender totalmente a urgência em sua voz. Você mencionou que precisava me contar algo importante, e eu decidi ouvir então o que é. Hélio respirou fundo, reunindo coragem. Ontem, eu conversei com Mauro. Confrontei-o sobre tudo o que ele fez, sobre a forma como manipulou sua vida e te afastou de mim. Ele admitiu, Elisa, admitiu que sequestrou você para me atingir. Para destruir qualquer chance de eu ter uma família. Elisa arregalou os olhos, incrédula, enquanto digeria aquelas palavras. Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar o impacto do que acabara de ouvir. Mauro, ele realmente admitiu isso? Perguntou, a voz tremendo. Sim, ele afirmou que tudo foi planejado. Que cada mentira que te contou tinha o propósito de me fazer sofrer. E, Elisa, eu sinto tanto que você tenha sido envolvida nesse ódio dele. Hélio fez uma pausa, notando as lágrimas que se acumulavam nos olhos dela. Mas eu estou aqui para que você saiba que pode confiar em mim, que eu sou seu pai e que estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça. Elisa cobriu o rosto com as mãos, sem conseguir conter o choro. A sensação de traição era esmagadora. A figura paterna que ela conhecera durante toda a vida se transformava em um estranho, um manipulador que a usara para seus próprios interesses, levantando o rosto, com os olhos marejados. Ela encarou Hélio. Eu não sei como lidar com isso, Hélio. É como se tudo o que eu acreditava estivesse desmoronando. Ela respirou fundo, ainda em choque. Mas uma parte de mim sente que você está sendo honesto. Eu sinto algo diferente quando estou com você. É estranho, mas é como se algo dentro de mim soubesse que eu posso confiar em você. O coração de Hélio se apertou ao ouvir aquelas palavras. Mas ele permaneceu calmo, sem querer pressioná-la. Não quero te forçar a nada, Elisa. Estou disposto a te dar o tempo que precisar. Só quero que saiba que estou aqui e que vou fazer de tudo para ser o pai que você merece, se me der essa chance. Ela assentiu, absorvendo as palavras dele. Pela primeira vez, permitiu-se ver Hélio como algo mais do que um estranho que entrara em sua vida de forma repentina. As mentiras de Mauro, as descobertas recentes, tudo a levava a uma verdade que ela, apesar de resistir, não conseguia mais negar. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, Hélio, mas ao mesmo tempo, sinto que não posso mais ignorar essa verdade. Eu não quero viver uma vida baseada em mentiras, não depois de saber de tudo. Elisa fez uma pausa buscando coragem. E acho que quero tentar. Quero descobrir quem eu sou de verdade e o que isso significa para nós dois. Hélio segurou a mão dela, com delicadeza. Isso é tudo o que eu peço. O importante é que você siga o seu coração. E eu estarei aqui, disposto a te apoiar em cada passo. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, apenas absorvendo a profundidade daquele momento. Para Hélio, aquele era o reencontro que ele havia esperado durante todos esses anos. Sabia que ainda havia um longo caminho para construir a confiança que a vida os forçou a perder. Mas, naquele instante, sentiu que algo havia mudado. Elisa respirou fundo, como se tentasse se acalmar após a avalanche de emoções. Você sabe, há uma parte de mim que quer perguntar por que demorou tanto para me encontrar, mas ao mesmo tempo, eu entendo que o passado não pode ser mudado. Ela o olhou nos olhos. Eu só quero que, daqui para frente, tudo seja verdadeiro. Hélio assentiu, com um sorriso emocionado. Eu prometo que será.
Não tenho mais nada a esconder. E quero construir algo verdadeiro entre nós. A partir de agora. Eles continuaram conversando. E Elisa, pela primeira vez, abriu-se sobre sua infância. As lembranças que tinha e a dor de perceber que tudo o que sabia era uma mentira. Hélio ouvia cada palavra com atenção, sentindo que cada pedaço de memória compartilhado por ela era uma ponte que os aproximava. Quando chegou a hora de se despedirem, Hélio sentiu o coração aquecido. Pela primeira vez em anos, ele experimentava uma sensação genuína de esperança e paz. Sabia que o caminho à frente ainda era cheio de desafios, mas o reencontro com Elisa havia plantado uma semente que ele estava disposto a cultivar. Antes de ir, Elisa olhou para ele com um sorriso hesitante. Obrigada, Hélio, por ter sido honesto e por ter esperado por mim. Ele assentiu, sentindo os olhos marejados. Sempre esperei por você, filha. E mesmo que demore, estarei aqui, com um aceno. Elisa se despediu e Hélio a observou partir. Sentindo que, enfim, o vazio que ele carregara por tantos anos começava a se dissipar. Os dias que se seguiram ao reencontro entre Hélio e Elisa foram de paz e reflexão. Elisa ainda carregava as marcas das revelações e a dor de descobrir a traição de Mauro, mas aos poucos ela encontrou conforto na presença de Hélio. Ele não pressionava, respeitando o tempo dela, mas estava sempre disponível, oferecendo o apoio que ela nunca soubera que precisaria. Então, em uma tarde tranquila, Hélio recebeu uma carta inesperada, sem remetente, que parecia ter sido deixada à porta de sua casa. Ao abri-la, deparou-se com uma revelação chocante. A carta, de maneira anônima, afirmava que a verdadeira filha de Hélio estava viva em outra cidade e que Elisa era, na verdade, uma jovem criada apenas para enganá-lo e atingir sua fortuna. A carta incluía alguns detalhes vagos, mas suficientes para despertar em Hélio uma dúvida terrível. Atordoado, Hélio leu e releu a carta. A possibilidade de Elisa não ser realmente sua filha atingia seu coração como uma avalanche, minando a felicidade que ele acabara de conquistar. Após tantos anos de busca, a ideia de que ela não era clara o devastava. Mas, ao pensar em Elisa, ele percebeu que o vínculo entre eles já havia se transformado em algo além dos laços de sangue. Ivone, ao ver a angústia de Hélio, o ouviu pacientemente enquanto ele relatava o conteúdo da carta. Ela ponderou por alguns instantes antes de responder. Hélio, essa carta não muda o que você construiu com Elisa. Vocês criaram uma relação verdadeira, independente de qualquer coisa. E se ela for realmente clara ou não? Vocês já se tornaram pai e filha de coração. Isso é mais importante do que qualquer laço biológico. As palavras de Ivone ajudaram Hélio a ver a situação de forma diferente. Ele compreendia que, independentemente da verdade sobre a origem de Elisa, o amor e a confiança que haviam construído tinham valor. Decidido, ele não deixaria que a dúvida levantada pela carta destruísse a relação que tanto lutara para resgatar. No dia seguinte, Hélio encontrou Elisa para conversar. Eles se encontraram em um local calmo, sob a sombra de algumas árvores, onde ele sabia que poderiam conversar com tranquilidade. Elisa percebeu a seriedade no rosto de Hélio, e sem entender completamente, o aguardou com um olhar interrogativo. Elisa, recebi uma carta recentemente que questiona a verdade sobre sua origem, começou Hélio, escolhendo as palavras com cuidado. A carta sugere que minha filha verdadeira ainda está viva em outro lugar e que você teria sido colocada em minha vida para me enganar. Elisa ficou em silêncio, tentando processar o que ele dizia. O rosto dela demonstrava uma mistura de choque e tristeza, como se o passado mais uma vez voltasse para assombrá-la. Então, você está dizendo que talvez eu não seja realmente sua filha? Ela perguntou com a voz hesitante. Hélio assentiu, mas segurou a mão dela com firmeza. Elisa, eu pensei muito sobre isso e cheguei à conclusão de que o que construímos juntos não depende de laços biológicos. Você foi arrancada da minha vida e agora faz parte dela de novo. Não importa o que essa carta diga, você é minha filha, e nada vai mudar isso. As palavras dele tocaram profundamente Elisa. As lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto ela percebia a profundidade do sentimento de Hélio por ela. Durante anos, sua vida fora marcada por mentiras, manipulações e incertezas. Mas agora, ela sentia que finalmente encontrara algo verdadeiro,
Hélio. Ela começou, a voz embargada. Não sei o que dizer. Parte de mim ainda sente medo de tudo isso. Mas não posso negar que, desde que você entrou na minha vida, eu me senti acolhida, segura, algo que nunca senti antes. Ela apertou a mão dele. Se você me aceita, então eu também quero ser sua filha. Mesmo que o passado ainda me assuste, eu quero construir um futuro verdadeiro com você. Hélio sorriu, sentindo as lágrimas encherem seus olhos, e a abraçou, apertando-a contra o peito. Todo o peso que ele carregara ao longo dos anos, toda a dor e sofrimento, pareciam finalmente dissolver-se naquele abraço. Eles permaneciam em silêncio, compartilhando aquele momento de reconciliação, ambos prontos para seguir adiante, independentemente do que o passado pudesse esconder. Naquela noite, ao voltar para casa, Hélio sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que sempre haveria incertezas e perguntas sem resposta, mas o vínculo que ele e Elisa haviam construído agora era inquebrável. Alguns meses depois, Hélio decidiu dar um passo importante. Organizou uma pequena cerimônia familiar, onde ele formalizou seu compromisso com Elisa. Ele declarou, diante de Ivone e alguns amigos próximos, que Elisa era, para ele, sua verdadeira filha. Independentemente do sangue, a cerimônia foi simples, mas carregada de significado, marcando um novo começo para eles. Conforme o tempo passou, Hélio e Elisa aprofundaram a relação de pai e filha. Ela aprendeu a confiar nele, encontrando nele a figura paterna que sempre buscara, e ele a viu florescer, segura e independente, construindo a própria história. A dúvida sobre a carta permanecia, mas no fundo, ambos sabiam que não era mais relevante. Eles haviam escolhido ser uma família, uma escolha baseada no amor e no respeito. Em um determinado momento, Elisa tomou a decisão de mudar de carreira e abrir seu próprio negócio. Algo que ela sempre sonhara. Hélio, com orgulho, a apoiou em cada passo, vendo-a crescer e alcançar novos horizontes. Eles transformaram o passado sombrio em um futuro luminoso, provando que o amor e o desejo de reconstruir podiam curar até as feridas mais profundas. Naquele último abraço sob o pôr do sol, Hélio sentiu que finalmente havia cumprido sua promessa. Ele encontrara sua filha, e juntos haviam reconstruído a história que a vida tentara destruir.